nós lá, o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, juntamente com a sua equipe e com seus cães também, lá estiveram lá presente, lá em Minas Gerais. Além disso, há também as ações que acontecem sempre, como são as operações Férias, as operações Tempestade, Cerrado Vivo, Carnaval, Romaria, Trindade, Semana Santa, sempre visando a prevenção para que realmente a gente evite situações piores. E sempre o Corpo de Bombeiros está ali de forma pioneira defendendo a sociedade. Sim, essas operações, primeiro a respeito ali do apoio que nós demos lá em Minas Gerais, ele tem que acontecer, porque os corpos de bombeiros do Brasil devem aprender com os estados, com as ocorrências variadas que acontecem em cada particularidade, né? Nós temos lá o Rio de Janeiro, Santa Catarina, com os deslizamentos de terra nos morros. Nós temos essa questão lá de Minas, no que tange a Mariana, Brumadinho. Aqui em Goiás, o incêndio na vegetação no Planalto Central. Então, enfim, cada estado tem sua particularidade. Então, quando nós deslocamos para Brumadinho, nós aprendemos muito. E nesse aprendizado também, Sena, nós desenvolvemos agora um curso que é basicamente voltado para atuar em desastres daquela natureza. E também trabalhar em enchentes e alagamentos. Ele já está funcionando já tem 2 semanas que está funcionando. Nós temos muitas pessoas que vêm de fora, né, vêm de outras forças, do Exército, da Aeronáutica, da Força Nacional de Brasília. Tudo isso em prol de atender aos corpos de bombeiros, né? A gente tem formado muitos alunos de fora, né, em virtude do nosso know-how também, dos conhecimentos que a gente tem absorvido durante toda essa, né, como diz lá no vídeo, né, toda essa ânsia, né, de ser referência nacional. Então, a gente espera obter, com todo esse curso, com todo esse aparato, prestar o melhor serviço que possa até mesmo irradiar para os outros estados, para que eles também possam levar como exemplo a nossa forma de atuação. E é muito importante, né? Principalmente esse ponto, essa experiência de Mariana, lá de Brumadinho, a gente infelizmente teve aqui em Pontalina, algo, graças a Deus, não tão perigoso, mas a gente sempre estamos ouvindo falar dos problemas das represas, das barragens aqui no estado de Goiás, que muitas não estão tão em conformidade assim. Aí tivemos esse problema lá em Pontalina. Aqui em Goiânia a gente vem acompanhando, infelizmente, por causa dessa época de chuva, algumas tragédias, né? E ainda estão falando ainda mais que nesse final de semana agora, a tendência é que chova ainda mais, mas graças a Deus nós sabemos, Sena, que nós temos pessoas experientes, capacitadas ali na retaguarda. Claro, com certeza. Isso mostra, como eu disse aqui agora, quando o comandante vai para a ocorrência, vai para o fronte, com certeza aqueles que estão trabalhando vê a segurança, comandante. Então, é claro. Então, para nós, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, foi uma alegria quando foi enviado aquela tropa, e tropa preparada. Eu só fiquei preocupado com uma coisa ali. Foi com aquele tanto de química que estava naquela lama, Thiago, naquela coisa ali. Eu fiquei muito preocupado, inclusive eu tive mais uma vez a honra de poder homenagear aqueles bombeiros militares que foram para Brumadinho, e eu tive a honra de homenagear na Câmara Municipal, né? E lá, me lembro que foi o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiro. Lá eu pedi para que o Corpo de Bombeiro reconhecesse esses guerreiros, porque ali eles arriscaram a vida deles. Muita química ali, muita química. Só essa preocupação. Mas o bombeiro, ele foi lá para dar eu diria, uma tranquilidade para as famílias, Thiago. Uma tranquilidade para as famílias que estavam ali chorando, tristes, né? Então, essa segurança que a sociedade sente com o Corpo de Bombeiro. Bem, só para você ter uma ideia, né? Às vezes as pessoas não tiveram essas informações. Mas a montante daquela barragem de Brumadinho, ainda haviam mais 2 barragens, e elas também ofereciam risco. Então, aqueles bombeiros, né, que estavam trabalhando abaixo, onde aconteceu o acidente, eles também estavam correndo o risco de serem soterrados, se as barragens que estavam acima viessem a romper.
o risco químico, né, realmente aconteceu. A gente tem todo um levantamento aí, todo o trabalho de descontaminação foi feito lá no local mesmo. A gente agradece também ao bombeiro de Minas, que agiu com muita receptividade, de aceitar nosso apoio, de tratar os nossos militares muito bem enquanto eles estiveram lá. Em Pontalina, foi um caso quase semelhante, mas que teve também danos, né, à população de Pontalina. Nós estivemos no local também, fui lá juntamente com a minha equipe, nós verificamos as condições do local, as casas que foram prejudicadas, a outra casa que rodou junto com a força das águas, mas graças a Deus, como eu estava dizendo, cara, Sena, o governo mais uma vez entrou ali para poder ajudar, né? A dona Gracinha, a presidente da OVG, né, de honra, ela forneceu todo o apoio à população afetada, aquelas casas que foram destruídas, todo o apoio. Isso é o trabalho de defesa civil, né? As pessoas também não sabem disso, muitas não sabem. Mas a Defesa Civil de Goiás, que eu sou o coordenador estadual, e nós temos a Defesa Civil, ela também atua nessa fase da reparação. Reparar, fazer o levantamento das famílias atingidas, aquelas que foram, de certa forma, prejudicadas pelo desastre ambiental. E aí a gente faz de tudo possível, com apoio, né, da OVG, a gente atendeu aquelas pessoas prejudicadas. Tudo isso é muito importante a gente acompanhar aqui. A produção está passando aqui uma pergunta para a gente fazer aqui. Da Silvana Cipraíno pergunta como estão sendo realizadas as vistorias nas lojas, se houve alguma mudança. A participação da Silvana conosco aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas perguntas, a gente vai falar sobre, acho que ela viu a questão do fato de Campinas, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero falar com o senhor